Olá pessoal, aqui é a Gabi e hoje eu quero fazer com vocês a personalização de um caderno que eu quero carregar na minha bolsa. E eu quero fazer esse caderno com medidas diferentes. E isso que é legal na personalização do que a gente pode fazer. Deixar com tamanhos específicos, deixar do jeito que a gente bem entender. Esse caderno eu quero fazer com 13 por 18 centímetros, que é um padrão que a gente não encontra muito por aí. É um padrão de fotografia, mas não padrão de caderninho. Eu tenho aqui esse papel A3 de 90 gramas. Eu vou colocar todos os materiais que eu utilizar aqui na descrição do vídeo do YouTube. Então não deixem de fazer uma visitinha aqui na descrição, porque vai estar tudo linkado lá, vai estar tudo especificado lá. Aqui também na descrição do vídeo vai ter também o link pro blog do Gaborim Gaboriela, porque lá vocês vão ver fotos desse caderninho bem direitinho, com detalhes, que aí vocês vão conseguir ver bem como eu fiz esse projeto, tá? Então fiquem tranquilos que eu vou colocar bastante informação lá também. Sempre bom complementar uma informação com outra, tá? Então são esses dois os meus principais canais. Eu tenho 50 folhas aqui, eu separei do meu bloco 50 folhas, porque eu vou conseguir fazer 4 blocos aqui, ou seja, meu caderno vai ter 200 folhas, vai render pra caramba. Eu tenho também um pedaço de papel roller, ele tem 2 milímetros, 3 milímetros, nem sei, deixa eu medir aqui. Ele tem 2,8 milímetros, tá, gente? Medi com o meu paquímetro. Interessante vocês terem essa ferramenta para medições pequenininhas. Vou usar 2 pedaços para fazer a capa, não vou fazer caderno costurado, eu vou fazer encadernado. E eu tenho um Aero aqui bem gordão, bem grandão. Esse daqui é de 1 polegada, acho que 1 polegada e 1/4, se não me engano. Ele é bem grandão, mas para mim ele vai servir bacana, até por conta dessa capa bem grossa que eu tenho, tá? Então agora eu vou começar a refilar esse meu papel. Gente, nada mais é do que pegar uma régua e uma boa lâmina de estilete e cortar com 13 por 18 centímetros, aproveitando o máximo de material que vocês conseguirem, tá? Então, vamos lá recortar. Todas as páginas cortadas e olha só que blocão imenso que ficou. Como esse papel tem 90 gramas, esse bloquinho ele fica muito mais grosso do que se ele tivesse 75 ou 56 gramas, como a gente vê papel de agenda, por exemplo, que tem bastante folha, ele acaba tendo essa mesma grossura, tá? Agora eu vou cortar a minha capa. A partir do meu miolo é que eu faço a capa, gente. Então assim, eu tenho um papel de 13 por 18. Quando eu quero fazer minha capa, eu gosto de deixar meio centímetro para cima, para baixo e meio centímetro do lado. Então o que eu tenho que fazer? A minha capa, ela vai ter que ter de tamanho, em vez de 18 centímetros, ela tem que ter 19 centímetros por 13,5. Assim ela vai ficar exatamente do tamanho que eu preciso para proteger com meio centímetro de cada lado. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou marcar esse papelão e recortá-lo. Já cortei com esse pedaço com 13,5, meio centímetrozinho. E agora eu vou tirar para deixar com 19 centímetros, tá? 1 centímetro a mais, porque quando eu centralizo ele vai ficar com meio centímetro de cada lado. Prontinho, meio centímetro de cada lado. Ai, Gabi, mas por que você não deixa aqui atrás? Gente, quando eu coloco na decinte pra ela furar, não precisa, porque a profundidade que ela faz o furo é sempre o mesmo. E outra coisa, ela tá protegida pelo Aero, então nessa região não precisa de distância maior pra furar. Se a gente contempla essa distância, isso aqui acaba ficando com 1 centímetro, fica bem esquisito. Eu já cometi esse erro e fica bem estranho. Eu vou cortar agora a segunda capa. E agora eu tenho o miolo e as 2 capas já cortadas. Agora a gente vai deixar o miolo de lado, porque eu vou começar a fazer a decoração da minha capa. E para isso eu vou utilizar tecido. Eu vou utilizar esse tecido vermelho aqui, tá? Ele chama fumacinha, porque ele é todo manchadinho. Comprei assim, eu achei ele bem bonitinho. Só que antes de encapar, eu vou laminar esse tecido, ou seja, eu vou passar ele no papel. Eu já fiz a tal da laminação, ou seja, eu já colei o meu tecido no meu papel. Eu colei num papel de 120 gramas, num offset de 120 gramas. Ele é um pouquinho mais firme que o papel de 90 gramas que eu utilizei para fazer o miolo e ele não enruga quando a gente passa a cola nele para colar o tecido, tá? Depois eu passei um pouquinho de ferro de passar roupa para que a cola pegasse bem. Eu tô usando uma cascola extra, que é muito boa pra pegar, tô usando pura, não tô diluindo nada em água, prefiro usar assim, eu gosto dela bem forte, tá? Fiz 2 folhas A4 com o mesmo papel vermelho, cada uma vai dar uma capinha, tá? Vai ficar assim. Eu também desenhei o símbolo
da customização do meu caderno. Isso daqui eu vou deixar de lado um pouquinho porque eu vou usar mais pra frente, e eu fiz exatamente essa mesma borda na minha capa. Antes de eu colar o meu tecido nessa capa, o que que eu quero fazer? Eu quero pegar o meu estilete, vou retrair um pouquinho essa minha lâmina, e eu vou fazer um cavuco nesse meu papel roller. Eu vou afundar ele um pouquinho. Eu vou tirar algumas camadas desse papelão para que eu tire, para que ele fique com um afundadinho aqui. Eu vou fazer um baixo relevo nele, tá? Depois que a gente pega uma quantidade legal de papelão, é só a gente puxar que ele vem, tá? Olha só que bacana. Como eu afundei, ele vem essa bolota de papelão, vem um pedacinho razoavelmente grosso e deixou uma profundidade bacana. E o meu enfeitinho cabe direito aqui dentro. Agora sim, eu posso vir com o meu tecido e encapar isso aqui. Vai ficar bem legal. Para encapar isso aqui, eu vou passar bastante cola, inclusive nesse buraquinho que eu fiz. Porque depois eu vou ter que aplicar bastante pressão com a minha espátula, né, com a minha dobradeira, para que esse tecido entre nesse baixo relevo. Viro a minha colagem e antes de colar qualquer parte, eu já começo a fazer força nesse relevo, nesse baixo relevo que eu criei, para que o meu tecido laminado cole muito bem aqui no meio. Para que quando eu vier com o meu papel, ele encaixe super bem. E ficou super bem presinho, tá super bem colado, tá? Agora eu vou fazer, óbvio, a finalização, o acabamento disso. E vai ficar muito bem aplicadinho aqui no meio esse meu símbolo. Só que o meu papel eu não vou deixar assim, eu vou aplicar aquele ibope aqui em cima, porque eu quero que essa região fique protegida. Se eu deixar esse papel simplesmente assim, ele vai começar a esfarelar, ele vai ficar imundo, de sujo e não vai ser legal. Só que na outra parte eu não vou fazer o bope, porque senão ele não vai colar direito. Então, numa parte vai ficar sem o bope para eu poder colar ele bem firme no meu tecido, e a outra vai ficar com o bope bem protegido, emplastificado, né, no caso, para minha manipulação normal. Eu já conheço bem esse meu material, gente. Esse papelão aqui, ele é bem mais grosso do que os papelões normais, tá? Ele é bem grossinho e esse meu fio de cabelo, ele acaba não tendo a profundidade necessária. Se eu simplesmente encostar ele aqui e fazer o corte, ele não vai fazer um acabamento certinho, vai ficar aparecendo um pouquinho do papelão. E eu não gosto desse tipo de acabamento. Então o que que eu fiz? Eu deixei um pouquinho mais largo essa aba, tá? E aí eu vou deixar o meu fio de cabelo alinhado com o meu papel. Então eu vou deixar tudo isso daqui de sobra do meu fio de cabelo para que eu tenha espaço para trabalhar. Isso foi uma maneira que eu achei de fazer um acabamento um pouquinho melhor. E aí eu corto. Porque aí eu tenho certeza que esse biquinho aqui do papelão, ele vai ser todo coberto. Todos os lados cortados, começo a passar cola com meu pincelzinho. Lembrando sempre de passar cola no papelão, na lombadinha do papelão, para que o papel, né, junto com o tecido, segure bem. E olha só, mesmo que fique com essa partezinha, não fica nada bicudo, tá vendo? Nada sai, fica tudo com acabamento bem bacana, bem coladinho. E eu acho que fica bem
Legal. Minha capa tá tomando uma forma muito bonitinha. Enquanto isso aqui tá colando, eu vou pegar o meu símbolo no meu afundado. Na verdade, gente, eu tive que cortar um outro pelo seguinte: quando eu fiz a medição, eu medi exatamente com esse tamanho aqui. E esse daqui já não tá entrando mais. Ele vai entrar, ele ficaria muito justo e não daria muito certo. Então eu cortei um com 1 milímetro a menos. Na silhuete eu desloquei a parte interna, mas não desloquei a seta, só desloquei a caixinha, ficou perfeito com 1 milímetro e ele vai encaixar direitinho. Já passei o BOP fosco, ele não é o brilhante, então ele praticamente tá como se fosse um papel, mas ele tá bem mais acetinado. E desse lado aqui, ele tá no papel mesmo. Então eu vou passar cola em toda a parte que é só papel. Passei bem minha cola. E agora eu alinho na minha capa. E colo. Eu também ia fazer de tecido a minha guarda, mas eu achei que ia ficar melhor fazer de papel de scrap. Vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil de fazer. Então eu cortei 1 centímetro menor do que os lados da capa, tá? Pra ficar meio centímetro de cada lado e assim fazer um acabamento bem legal. Vou colar de maneira normal. Primeiro passando cola só aqui no meio. E agora, com a sujeira do pincel, eu vou passando cola na borda do papel. Assim o acabamento fica um pouco melhor, não corre risco de borrar muita coisa. Para fazer a furação, eu decidi fazer uma furação completa. Como esse caderno é muito grosso, eu fiz uma furação completa, não deixei 2 blocos de wire, tá? Então eu empurrei todos os meus botões. Já furei todos os meus caderninhos, né, os meus papéis, furei já uma das minhas capas e agora eu vou furar a minha outra capa. Como esse papelão é grosso, tá encapado com tecido mais papel, então eu preciso fazer bastante força, mas também é bem tranquilo de furar, ela dá conta de furar, tá? Agora a gente vai fazer a furação e vai montar o caderninho. Pronto, a furação tá feita. Eu decidi depois de fazer a furação que eu queria colocar um pouquinho mais de personalização nessa minha capa. Eu achei que só com a logo do YouTube ia ficar um pouquinho sem graça, então eu decidi fazer com o meu nome e também com a logo do canal do Gaborim Gaboriela. Mas eu já tinha encapado e tal, então eu vi que eu tinha aqui em casa um material chamado Polytape. Eu vou até afastar um pouquinho a encadernadora porque eu quero mostrar esse material pra vocês. Esse Polytape aqui é um material, parece um vinil, mas ele é usado pra fazer estamparia de roupa, tá? Ele é muito legal, vocês conseguem comprar lá na Cerilon, é muito bacana. E eu quero mostrar pra vocês como é que ele funciona. Eu escrevi o meu nome, tá? Que eu quero colocar aqui embaixo, e também tem meu loginho. Eu cortei isso aqui na silhuete e eu vou aplicar com uma prensa plana. Ah, Gabi, mas dá pra aplicar com a prensa plana na capa pronta? Super dá, gente. Eu fiz isso na Mega com álbuns da Mega. A gente aplicou Polytape flocado, tá? Isso aqui é Polytape, isso aqui nunca mais sai. Se eu fosse lavar esse álbum, ele resistiria super bem, porque realmente não sai. Então é muito bacana, tá? Esse Polytape que eu vou aplicar, ele não é flocado, mas dá super certo também. E ajuda pra caramba na personalização, vocês vão amar. E é um material de estamparia que funciona super bem para os nossos álbuns e scraps. Essa parte que eu tô tirando é a parte negativa, tá? Eu justamente criei um retângulo em volta do nome para facilitar o meu trabalho. E como vocês estão vendo, eu fiz ele espelhado. Porque senão, quando eu for aplicar, aí ele vai ficar espelhado mesmo, tá? É material de fácil aplicação, mas precisa ter uma prensa plana para aplicar o calor suficiente para fazer uma aplicação bem feita. A silhuete corta super bem esse material. Olha só que bacana que fica o meu nome, tá vendo? Eu vou, inclusive, tirar o resto do material, porque senão não vai dar muito certo.
Esse Polytape, ele também tem uma colinha e ele pega bem no tecido. É só a gente confirmar que isso tá reto. Tá reto. E agora eu vou colocar o meu login. Esse pedacinho era muito pequenininho, esse retalho, então eu não fiz o retângulo, tá? Eu vou só utilizar o que sobrou mesmo. E o legal é que ele corta coisas muito delicadas. Olha só cada pedacinho pequenininho da varinha da mágica que a gente faz aqui em cada vídeo com vocês. E eu vou colocar aqui. Agora eu vou para a prensa plana em 15 segundos a 195 graus, que ela vai aplicar super bem. Já volto com vocês aqui. Olha só que fofurinha que ficou essa estamparia de capa, tá? Esse daqui realmente é papel, mas isso aqui já é estampa. Vocês conseguem ver, inclusive, a diferença desses tons de branco, tá? É lógico, se eu tivesse pensado nisso antes, eu poderia ter feito também essa parte em baixo relevo com estamparia, aí eu não teria feito a parte em baixo relevo, ficaria tudo só estampado e isso duraria pro resto da minha vida, porque esse Polytape, gente, não sai. A capa suja, eu posso tomar chuva, a capa fica mole, mas o Polytape não sai mais do tecido. Ele é muito legal, é um material muito resistente, tá? Porque ele é justamente feito pra roupa que vai na máquina de lavar, que pode ser lavado, então ele é muito resistente. Principalmente para essa utilização que eu tô dando. Então ele é muito bacana e fora que tem milhões de cores. É sensacional, amo usar. Principalmente para fazer os meus álbuns, né? Bom, agora então eu vou colocar na capa. E a minha capa de trás, ao contrário, tá? Uma capa atrás da outra. Esse wire aqui, ele é bem grandão. Eu vou colocar um link aqui do bloquinho que eu fiz de disquete para que vocês vejam como é que eu aperto, tá? Que aí também é muito simples, gente. O uso dessa máquina é muito tranquilo, vocês não vão ter dificuldade nenhuma com todos os vídeos que a Mayra Pereira já colocamos no YouTube. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo que eu falo pra vocês como a gente trabalha. Que é bem tranquilo, tá? Ponho o meu bloquinho e aperto o meu iron para que ele feche bem fechadinho. Dessa maneira, e assim ele fica um pouquinho encavalado, tá vendo? Só apertar essa perninha aqui, porque o meu iron tava torto. Olha só. Assim eu tenho certeza que nada vai cair, tá? Nenhuma folhinha minha vai cair. Agora, quando eu fechar essa página, o meu acabamento vai ficar super adequado. E o meu cadernão vai ficar bom, hein? Ó, ainda bem que eu usei um aerol bem grande, porque o meu caderno ficou bem grosso, gente, principalmente por conta dessas páginas. É um projetinho muito simples, muito facinho de fazer, e eu espero que vocês se inspirem e possam fazer um caderninho tão fofinho quanto esse pra vocês também. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem nas suas redes sociais, gente. O vídeo tá muito fofinho e fácil de fazer. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!